Olá, pessoas encantadas! Tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje são os mistérios que nos cercam. Coisas estranhas que acontecem conosco, coisas maravilhosas ou coisas terríveis que nem a ciência e nem a espiritualidade conseguem explicar. Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal e ative o sininho para você não perder nada. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando aqui embaixo nos comentários, que eu vou pessoalmente dar o meu beijo da bruxa de boas-vindas para você. Mas chega de blá 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 e vamos direto ao assunto. O assunto é muito fascinante, há muitas coisas misteriosas no nosso mundo, no nosso universo mágico. E vamos explorar um pouquinho, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre coisas estranhas que aconteceram conosco e também de relatos de coisas que estão na história, na internet, coisas que a gente vê falar por aí. E você também conte suas experiências das coisas mais estranhas que já aconteceram com você ou que você ouviu falar. Vamos trocar experiências. Isso será muito enriquecedor. Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou falar com o Francisco. Eu sugiro que a gente comece falando sobre viagens no tempo. Um dos maiores sonhos das pessoas é poder voltar no tempo, corrigir seus erros, ou de repente ir para algum lugar da história onde aconteceram coisas fascinantes que elas gostariam de ver ao vivo. Será que isso é possível? O que você acha, Francisco? Olha, eu acredito que, primeiro, é possível você captar o passado. Captar. A gente consegue enxergar o passado e ver situações, coisas que aconteceram. A gente consegue chegar nesse ponto. Eu acho também que você consegue fazer uma projeção para poder entender esse passado. A gente sabe disso porque nós já fizemos. Então isso sempre torna a coisa bastante interessante, porque se em corpo astral você consegue ir e captar as coisas do passado, isto significa que existe alguma coisa que ficou registrado em algum lugar. E a gente consegue, de repente, aglutinar aquela passagem, aquela situação e vivenciar aquilo de certa maneira. Então, eu acredito que sim, é possível, num determinado nível, também entender o futuro. As previsões, por exemplo, que as pessoas fazem. Muitas vezes a pessoa tem lampejo de uma imagem, de uma situação, e ela acaba prevendo e acaba acontecendo. Será que isso também não é uma projeção da consciência no futuro? Não deixa de ser uma viagem no tempo, não é? Então é bastante interessante o tema. Bom, vou dar minha opinião sobre esse assunto. Eu acredito que existe sim um registro, e chama-se registros akáshicos. Esse é o registro do passado. Mas eu não acredito que a gente possa fazer viagens no tempo com o nosso corpo físico. No entanto, com a nossa consciência, com o nosso espírito, eu acredito que seja possível. Mas eu acredito numa outra coisa também, que são os universos paralelos. Eu acredito que nós vivemos em mais de um universo, simultaneamente. Olá, pessoas encantadas! Mas nós não sabemos disso. A nossa consciência, ela passa de um universo para o outro. Muitas vezes a gente pode perceber isso nos sonhos, nas nossas projeções, quando a gente dorme. Mas aí a pessoa fala, mas isso é impossível, porque o tempo, que hora que a gente estará lá nesse outro universo? Mas o tempo é muito relativo, então a gente não sabe que horas, mas eu acredito que isso é sim possível. E por isso, muitas vezes, a gente tem a sensação de déjà vu, porque já aconteceu alguma coisa nesse outro universo. Então, o que a gente chama de projeção no futuro, de insights, são alguma coisa que a gente já captou no universo que está mais à frente. Eu não digo que a nossa vida é sempre igual em todos os universos, mas acredito que seja parecida. E que alguma coisa a gente capta por causa disso. A gente lembra da vivência que a gente já teve nesse outro universo paralelo. É por isso que essas visões e essas previsões são possíveis. É lógico que existem previsões que são óbvias também, que hoje em dia fazem, né? Previsão baseada em cálculos, como fez, por exemplo, Bill Gates no passado. Ele disse que em tantos anos todas as pessoas teriam um PC em casa. Mas isso não foi nenhuma previsão mediúnica, nem nada espiritual. Isso foi uma lógica, uma coisa baseada em cálculos que ele fez, em coisas que ele podia prever através do conhecimento que ele tinha. Bom, eu vou contar uma passagem que eu tive que é bastante interessante. Tem alguma coisa a ver, talvez, com túnel de minhoca, enfim. Nós vamos tentar chegar em alguma conclusão. Mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, em determinado dia, eu estava trabalhando com o meu pai, na empresa do meu pai, e a gente tinha que fazer um depósito num banco na cidade. Meu pai falou, olha, eu passei cheque para os fornecedores e eu preciso que você deposite a féria do dia naquele banco que era no centro da cidade. Então,
cuidado, que eu preciso, porque senão vai dar problema e vai ficar ruim com o banco depois para outras negociações. Falei, não, pode deixar, tranquilo. Acontece que aquele dia foi complicado. E ainda por cima chegou um cliente, meu pai não estava, eu tive que atender, saí em cima da hora, pessoal. E como eu tinha que ir no centro de São Paulo, você ir com o teu carro, ter que estacionar em algum lugar, eu já peguei um táxi e fui embora. Mas o trânsito estava horrível, tudo estava dando errado naquele dia. Pelo visto, vem bronca à vista. O táxi chegou, eu falei, olha, para aqui que eu vou correndo. Vamos ver se dá tempo, né? Mas não dava, pessoal. Aquele percurso, eu levaria uns 30 minutos, pelo menos, correndo para chegar até o banco. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Eu saí, fui entrando no centro da cidade, quando, de repente, eu olhava para as pessoas e as pessoas se moviam lentamente. E eu acho que me deu um branco, um lapso de memória, que quando eu vi eu estava na porta do banco. E estava faltando 5 minutos para o banco fechar. Eu não sei como é que eu fiz um percurso de 30 minutos em 10 minutos talvez, mas isso de fato aconteceu, eu consegui entrar a tempo e fazer o depósito de cheque. Mas foi uma coisa que tinha algo emocional também envolvendo, porque a preocupação, a bronca que eu ia levar, acho que misturou tudo. Então isso que aconteceu comigo, eu acho que foi exatamente um túnel de minhoca. Não sei se eu passei um portal, mas eu acho que aconteceu alguma coisa assim. E você já teve alguma experiência? Aconteceu já alguma coisa assim com você? Já aconteceu 2 vezes e uma você estava presente, você sabe disso. A primeira foi quando eu ia me mudar para New York. E, aliás, sobre isso eu acho que tem muito a ver mesmo com a nossa emoção. Por isso, eu acredito que a gente passa por um outro universo é através do deslocamento da nossa consciência. E através desse deslocamento, que às vezes pode ser muito rápido, a gente capta coisas. Mas, no meu caso, foi muito estranho. E foi ao contrário do seu caso. Eu fui me despedir da minha tia na loja dela. E lá chegando encontrei uma prima. E ela estava ouvindo rádio. E ela me disse assim, olha, meu marido está na rádio. Ele está falando sobre o açougue que eu abri. É um açougue muito legal, que ninguém tem contato com a carne. É tudo embalado a vácuo. É uma coisa muito moderna naquela época, né? E ele estava mesmo falando. Aí chegou minha tia. Minha mãe estava junto também comigo. E eu achei muito bacana. Tudo bem. Fui embora para os Estados Unidos. Anos. Acho que 1 ano depois eu estava lá e um amigo queria abrir o mesmo negócio. E eu disse para ele, olha, eu tenho uma prima no Brasil que tem um negócio desse. Se você quiser alguma dica, eu posso falar com ela para você. Mas acabou aí o assunto. E esse é o detalhe que prova que eu não estava louca nem sonhando, porque eu falei com alguém sobre o assunto. Passaram-se mais 2 anos, eu voltei para o Brasil. Aconteceu uma coisa que não foi no mesmo lugar, mas aconteceu a mesma coisa. Eu estava com a minha mãe e parei no posto de gasolina para abastecer e lá estava a minha prima. E aí ela veio me contar que abriu o tal do açougue e que o marido dela estava na rádio. E eu disse, outro açougue? Ela, como assim outro? Você tá louca? Deu o que fazer para montar esse? Tô juntando dinheiro faz anos. Eu fiquei até quieta, assim, estranhando a situação. E eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi até hoje o que aconteceu. Agora, por falar nesse negócio de túnel de minhoca, coisas de velocidade, enquanto eu estava em Nova York, eu fui fazer uma viagem para New Jersey e aconteceu uma coisa parecida. Pode ser que nesse momento eu passei por um túnel de minhoca ou alguma coisa de universo paralelo, mas eu estava dirigindo rápido e parecia que todos os outros carros estavam muito mais rápido, muito mais rápido. Parecia que iam passar por cima de mim. E eu não conseguia acompanhar o trânsito. Eu pensei, meu Deus, eu vou bater o carro. O que está acontecendo? Eu estava acelerando. Olhei no velocímetro e estava a 90 e tantas milhas, que é mais ou menos 160 km por hora. E todo mundo passava em um raio do meu lado. E de repente, depois que eu passei debaixo da ponte, tudo ficou normal. Eu pensei, eu tô louca, eu tive um negócio na cabeça, na vista, porque eu uso lente, mas nunca pensei que tivesse relação com esse caso. Mas se acontecer alguma coisa, se eu passei por algum túnel, por algum universo paralelo, eu acho que foi nesse momento que eu voltei para esse, porque foi estranho. Eu acho que aconteceu uma coisa interessante aí nesse seu caso. É bem provável que quando você encontrou a sua prima a primeira vez, a sua consciência estava vivenciando algo num universo paralelo. Talvez pelo seu estado emocional, que legal, vou viajar, vou morar no exterior. E eu acho que houve esse desdobramento para um universo paralelo, que nesse universo, a sua prima realmente montou o açougue antes de você viajar. Mas quando a sua consciência, você passou por esse local, de repente a tua consciência ela deu um tranco, voltou, e aí você foi encontrar de novo sua prima para descobrir que nesse universo ela não tinha montado nada, ela só foi montar
depois que você retornou da viagem. Quer dizer, eu entendo que é a única explicação lógica. É a tua consciência transitando entre universos. Eu acredito que foi mesmo alguma coisa emocional, uma ansiedade. O que eu vou perder? O que vai acontecer quando eu não estiver aqui? Talvez foi isso, porque eu estava de mudança para outro país, eu era muito jovem ainda. Então, sempre tem uma emoção, uma ansiedade, né? Alguma coisa ali envolvida. Eu acredito que foi isso, mas eu não senti nada diferente nesse momento, não aconteceu nada de diferente. Mas olha, e teve aquele acontecimento que eu estava junto com você, né? De uma amiga que você encontrou. E essa é bem interessante, essa história também acho que vale a pena contar. Essa história também tem um cunho emocional. Eu fui fazer uma visita com o Francisco numa cidade onde eu fui criada praticamente. E ali estava todo mundo estranho, eu não conhecia mais nada da cidade. Eu fiquei um pouco melancólica pensando, todo mundo da minha família ali já tinha falecido. Tinha sobrado muito pouco, já tinha ido meu pai, os tios, avós que eu tinha vivido. Então bateu aquela melancolia. Eu falei assim, não conheço mais ninguém, isso aqui virou uma coisa estranha, as pessoas se vão assim, não fica nada, né? Bateu aquela bad ali, naquele momento. E aí a gente estava saindo do shopping, passou uma amiga minha de infância, de adolescência. Ela passou estranha, ela nem me viu. De repente eu parei e disse o nome dela, em voz alta. E ela parou, voltou, me reconheceu, me apresentou o filhinho dela, falou de outras amigas minhas, porque a gente era inseparável, a gente vivia todas na mesma rua, saía juntas. Éramos inseparáveis e tinha outras amigas que eram gêmeas. E eram muito inseparáveis. E ela me contou que elas haviam se separado, que uma tinha casado e mudado para outra cidade, que tinha filho. E eu fiquei pasma, eu falei, como que elas se separaram? É estranho. Ela falou, é mesmo, é estranho pensar nisso. Foi uma conversa rápida e fui embora. Quando eu voltei para casa, eu entrei no Facebook naquela época e uma dessas amigas gêmeas, eu tinha ela no Facebook, só não conversava há muito tempo. Aí eu chamei ela para conversar, falei, sua irmã casou, não sei o que. Ela falou, não, minha irmã não casou não. Vai casar semana que vem. E só foi ter filho uns 2 anos depois. Isso é muito estranho também, eu não entendo até hoje também o que aconteceu nessa situação. Quer dizer que nós vivemos junto uma situação, essa sua amiga veio falar conosco, mas que na verdade, na realidade que a gente estava vivendo, ela não veio. Então, eu acho que a minha consciência, junto com a sua, talvez devido ao seu emocional, transitou entre universos mais uma vez, só que essa vez eu fui junto com você. E lá naquele universo, você realmente encontrou a sua amiga. Eu estava lá. Foi muito simples, foi natural, nada sobrenatural. Aconteceu, simplesmente. Isso para mim é muito mais estranho do que a aparição fantasmagórica, por exemplo, porque isso eu consigo entender. Eu já vivenciei casos, por exemplo, de aparecer uma entidade para mim, pedir dinheiro na rua, a hora que eu abro a bolsa para dar o dinheiro, não tem ninguém. Eu sei que isso é um espírito. Agora, eu conversar com a minha amiga, essas coisas que envolvem a minha vida, isso para mim é muito estranho e não tem uma explicação ainda que eu consiga dar para esse fato. Então, tem coisas realmente estranhas. Tem um fato que aconteceu comigo, você sabe disso que eu já te contei, em que eu parei o carro num local porque estavam me ligando. Tinha um velório perto do local. E aí veio uma mulher e falou, o que você está fazendo aqui? Sai daqui agora mesmo. Sai daqui. Eu fiquei assim, né? Falei, nossa, mulher é louca, né? Acho que eu vou embora. E desliguei o celular, larguei mão da ligação e fui embora. Quando eu estava saindo com o carro, veio a polícia, tinha uns caras passando, trocaram um tiro exatamente no local onde eu estava. Eu acho que eu fui ajudado, né? Nessa hora. Isso aí eu entendo, isso é uma proteção espiritual. Isso eu entendo. É uma proteção. E é bacana isso, né? Uma coisa assim interessante. E que veio a meu favor, né? Salvou minha vida, talvez. Essa coisa também de espíritos que aparecem tão nitidamente que parece que ele está materializado, confunde muita gente. Eu já vi relatos de pessoas que viram pé grande. Teve um cara que disse que viu o pé grande em cima de um túmulo no cemitério. E depois o pé grande sumiu. É lógico que isso era uma coisa espiritual, que ele viu tão nitidamente que ele não entendeu isso. Ficou procurando pé grande a vida toda. E ninguém acha. Também acredito nessas aparições que às vezes tem no céu, que as pessoas acham que é extraterrestre. Muita coisa é coisa que existe, satélite, coisa nossa mesmo, né, estação espacial. Mas tem coisas que eu acredito que são mesmo seres que passam interdimensionais. Algumas pessoas conseguem ver, outras não. Tem pessoas que juram de pé junto que já estiveram na presença de extraterrestres. E pode ser que são seres interdimensionais, só ela consegue ver. Por isso que está a explicação de que não acha. A pessoa vai e procura vestígios e depois não acha esses seres.
É interessante que nessas aparições, até mesmo em algumas que filmaram, não são muito precisas, né, as imagens, mas o que dá para ver é que o pessoal fala, olha, desapareceu. Por que será que ele desapareceu? Porque talvez ele passou realmente um portal, né? Então isso acontece, como já também eu sei de casos de uma aparição, algumas pessoas não conseguiram ver e outras conseguiram ver. Isso prova que, de repente, eram seres espirituais, no outro plano de energia. Quem teve vidência para enxergar é que viu. Mas tem uma coisa também envolvendo isso que eu acho muito misterioso, que são os viajantes do tempo. Você acredita que existem viajantes do tempo, que existem entidades que estão olhando, que estão governando, que estão, de repente, entre nós e que não fazem parte da nossa dimensão, do nosso tempo? Tem coisas muito estranhas. Por exemplo, eu acredito em pessoas que fazem previsão, que são muito inteligentes, mas vamos falar do Leonardo da Vinci. Ele inventou tudo que existe no nosso tempo na época dele. Ele não tinha como construir tudo, mas ele desenhava tudo, ele tinha ideia sobre tudo. Isso não é natural, é muito, muito para um ser humano só. O que você acha disso? São pessoas visionárias, que têm a capacidade de enxergar coisas, objetos que ainda vão ser inventados. Mas é interessante que os detalhes do desenho do Leonardo da Vinci, tem lá um submarino, que não existia, né? Ainda andava de carroça, ele tem lá o submarino, ele tem um avião, ele tem várias coisas que ele desenhou. E desenhava com detalhes como se fosse um projeto. É muito interessante mesmo. É um cara visionário realmente. Não, eu não acredito que ele é um cara simplesmente visionário. São muitos detalhes. Até mesmo uma impressora, uma bicicleta. Isso é muito estranho. É muito além do tempo dele. Ele parecia mesmo ser um viajante do tempo. Um viajante do tempo ou, de repente, uma pessoa que passa entre universos paralelos, né? E que traz essa consciência. Mas eu acredito que existem seres que estão vigiando, que estão monitorando, que a gente não vê, a gente não percebe. E é uma coisa, eu acho que eu nunca falei para você, mas existe também. São entidades que fazem a gente esquecer das coisas que a gente vê ou que a gente aprende. Isso existe. E eu não sei até que ponto isso existe. E às vezes eu fico pensando, se a gente está realmente numa Matrix e muitas pessoas estão completamente cegas e outras estão se despertando, assim, mais ou menos. Mas muita coisa, eu acredito que tem essas entidades que estão trabalhando para que a gente não aprenda, para que a gente não descubra. E é por isso que às vezes a gente tem déjà vu e coisas estranhas acontecem, como essas coisas que aconteceram com a gente, por exemplo. Por que aconteceu isso? É muito estranho, não tem uma explicação. Talvez não fosse para eu lembrar. Era para eu pensar que estava tudo certo, numa linha contínua do tempo. Mas existem muitos mistérios que a gente não consegue entender, que a ciência não explica e nem a espiritualidade. E outra coisa, Francisco, não sei se isso tem a ver com o viajante do tempo ou não, mas é um caso assim, de reencarnação. Reencarnação que acontece a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, um relato de um navio que afundou em tal lugar, um tal homem com o mesmo nome, morreu e depois de 60 anos... vem uma pessoa que naufraga no mesmo lugar, com o mesmo nome, com o mesmo objetivo, coisas repetitivas que acontecem. Parece que a pessoa voltou buscando arduamente fazer alguma coisa. Por que isso acontece? Na verdade, são as mesmas pessoas vivenciando um ciclo que eles não conseguiram se libertar. Então, é um ciclo que se repete. É interessante que às vezes tem uma troca de nomes. Tem um caso do John Kennedy e do Abraham Lincoln. O John Kennedy sofreu o atentado, o Abraham Lincoln também, os nomes das pessoas que atiraram, enfim, é muita coincidência. E aqui a gente passa a acreditar que o John Kennedy possivelmente é a reencarnação do Abraham Lincoln. Então é interessante mesmo esse fato, e são muitas histórias que a gente vê desses relatos de nomes, pessoas que são parecidas até. É muito estranho mesmo. Bom, resumindo, por que eu quis puxar esse assunto dessas coisas estranhas? É porque a gente vive num universo mágico. Só que a gente tem uma visão muito curta, muito pequena das coisas. A gente não entende muito como as coisas funcionam. Até entende um pouquinho mais quem estuda sobre ocultismo, sobre magia. A gente entende como que a magia ocorre, como que a gente capta energia, como que a gente direciona e acaba alcançando o nosso objetivo. Mas existe algo muito além, que eu acredito que são esses universos paralelos e que a gente vive simultaneamente nesses universos, como eu expliquei no outro vídeo. Por exemplo, o caso dos espíritos familiares, das pessoas que estão desencarnadas e que têm uma ligação com a gente para que a gente cumpra uma missão
que está entrelaçada com a nossa missão. E com certeza essas pessoas estão vivas num universo paralelo, em outra dimensão que a gente considera morto, mas não está morto. Ele está em outra dimensão. E se estivesse morto, não estaria aparecendo aqui pra gente. Morto só para esse universo, mas estão vivendo num universo paralelo, em outra dimensão. E que talvez a gente viva lá também, só a gente não tem consciência. Às vezes a gente tem, quando a gente acorda e lembra de pessoas muito queridas que a gente estava abraçando, que a gente estava conversando, que a gente estava ali, parecia muito familiar, e quando a gente acorda a gente não lembra. E tem casos também que a gente lembra, por exemplo, de encontrar uma pessoa que a gente conhece aqui nesse universo, só que naquele lugar ela é completamente diferente fisicamente, mas a gente sabe que é aquela pessoa. Então eu acredito que isso tem a ver com a vida que a gente vive naquele universo e que está entrelaçada com esta vida. Ela é a mesma vida, só é numa outra dimensão. E que tudo isso junto, todas essas vidas desses universos que vão agregar um conhecimento para que nós sejamos um só. É como se a nossa vida tivesse repartida. Então, a gente tem muita coisa para aprender, porque se a gente começar a despertar mais e ter mais consciência desses outros universos que a gente vive, da quinta dimensão, de outras coisas, a gente vai ter um poder mágico muito maior. Só que ao mesmo tempo que a gente desenvolve, parece que tem algo que não deixa, tem algo que não quer. Acredito que tenham entidades ou seres que estão aqui tentando ocultar mesmo essas coisas da gente como uma Matrix. O que você acha disso, Francisco? Bom, eu acho que, tirando o espírito que é ignorante, né? Tem espíritos trevosos e ignorantes, mas existem espíritos trevosos mal intencionados. Eu reputaria em dizer que são os demônios, que de fato existem numa zona abissal. E que eles não querem que nós, de repente, possamos adquirir um conhecimento, e esse conhecimento nos leve a uma elevação espiritual, nos traga para a luz. Por quê? Porque eles não vão ter mais acesso a gente. Então eu acho que é uma briga constante, né? O astral está brigando com a gente e está tentando nos trazer para o lado errado. É o que fala a Cabala. A nossa mente é como se fosse um receptor de um rádio. 99% o que a gente está ouvindo são desses seres, são das trevas. 1% é da luz. Mas quando você capta esse 1%, você transforma todo o resto em 100%. Agora, sair dessa influência é que é complicado, né? Eles não querem que a gente cresça. Por isso que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade quando começa a aprender, estudar, não sabe se larga. Só quem vai, persiste, luta, chega onde quer. Tem isso também. Eu acredito que também por isso que eles plantam tanta discórdia no mundo. Porque se a gente estiver sempre em discórdia, sempre brigando, a gente não vai se unir e a gente não vai estar na luz. Vai estar sempre emanando energia negativa, energia contrária para a nossa não evolução, para que eles possam então estar aqui nos sugando continuamente. E como se não bastasse isso, por falar na ignorância, né, de algumas pessoas, a pessoa que mexe com uma força trevosa é um contrassenso, porque primeiro ela vai estar afetando a ela mesma, ela não tem consciência disso. E ela abre portais para outras criaturas que vêm das zonas abissais e que causam mais mal ainda para a humanidade, perturbam muito mais. Quando a gente deveria focar na luz, tentar trazer boas energias. Nós não precisamos de trevas na nossa vida para conseguir nada. A luz te dá tudo. O que você acha, Gisele? Eu acho que você está 100% certo. E tem mais uma questão ainda, tem que lembrar que eles são organizados, eles têm uma hierarquia, eles têm um exército lutando contra nós. Existe realmente essa guerra espiritual. E eles enviam seres, avatares do mal aqui, encarnados para causar o mal aqui na Terra, para espalhar a discórdia, causar a guerra. Muitas coisas a fim de destruir a gente mesmo, de causar o caos mesmo, a discórdia, para a gente cair e não evoluir. Então, eu até lembro que muitos casos que a gente enfrenta, tem casos que eu não vou dizer que são simples, nenhum caso é simples. Todos os casos têm um grau de complicação, a gente precisa ter muita dedicação, muito foco. Eu, a Gisele, as pessoas que nos auxiliam, que são alunos nossos, são magos também. Então a gente tem que ter muito foco, muita determinação. Mas acontece, Gisele, que muitas vezes a gente percebe que o negócio é muito mais grave, uma força espiritual muito maior, lutando contra nós. Não está só circunscrito a um feiticeiro que fez alguma coisa. Parece que aquilo envolve uma energia que
não quer que a gente vença aquela situação, não quer que a gente livre a pessoa, de repente, de uma possessão, não quer. Eles vêm massivamente e nos atacam. E se a gente não tivesse conhecimento, nessa hora a gente estava em maus lençóis, né? Não apenas conhecimento, mas também estar na luz para ter autoridade espiritual para conseguir vencer. Porque sem essa força, essa egrégora positiva, maravilhosa, de luz que a gente tem, qualquer pessoa teria caído. Nenhum ser humano tem uma força tão grande sozinho, concorda? É por isso que as pessoas não conseguem se livrar sozinhas dos espíritos obsessores, porque eles não estão sozinhos, eles vêm com legiões para atormentar a pessoa, e a pessoa é humana. A pessoa tem falhas, a pessoa tem fraqueza, tem sentimentos. A gente está aqui em desenvolvimento ainda. Então é muito difícil mesmo, precisa de ajuda espiritual, precisa de uma egrégora de proteção. E eu acho que o bonito dessa história, quando nós ajudamos a pessoa, é que quando ela começa a fazer as práticas que trazem luz para a vida dela, ela se modifica. Ela consegue, de fato, sair das trevas, ela consegue não ter mais pensamentos negativos, não ter mais aquela energia depressiva que estava afetando, e ela se surpreende. E a pessoa vem num grau de felicidade, né, falar isso pra gente, porque ela achava que era impossível. É um caso perdido, não consigo sair dessa. E quando ela percebe que a luz modifica tudo isso nela própria, né, e de repente até traz uma cura, de fato, é um mistério, mas é uma coisa super legal, né? A dificuldade que eu acho que a gente tem também em conseguir as coisas e lutar contra o mal é o próprio negativismo do ser humano. Eu sempre falo, por que a pessoa só ri uma vez de uma piada, mas reclama 1000 vezes do mesmo problema? Por que ela é tão negativa? Por que as pessoas afirmam coisas más sobre elas, ao invés de afirmarem coisas boas? Ah, eu sou pobre, eu sou azarado, nada vai dar certo na minha vida. Ela fica criando essa realidade para ela. Mas isso também vem da criação que a gente tem, que a gente é obrigado a servir, que a gente é pecador. A gente é criado num ambiente negativo e opressor pela ganância, pela vontade de dominar as pessoas, até mesmo religiões, coisas que vêm para nos ajudar, criam um jeito, uma doutrina para que você seja submisso. Por quê? Porque você tem que estar no domínio deles. Então o ser humano, ele é egoísta, é lógico, a gente veio aqui do pó, da terra, a gente tem uma origem física, material, com uma faísca divina que vai transformar isso um dia em algo maior, em algo evoluído. Então a gente tem que também estar muito consciente o tempo todo, lutando contra a nossa própria mente, que se submete às energias, aos pensamentos negativos das pessoas e das entidades. É por isso que existe aquele ditado, né? Orai e vigiai, o tempo todo em vigilância. Vamos falar de 2 situações que acontecem, porque o pessoal sempre tem dúvidas sobre isso. Inclusive nós temos até um vídeo de uma história que eu relato de um caso de licantropia. Porque o pessoal fala, não, lobisomem existe, muita gente afirma que viu, mas eu acho que, como a Gisele falou, de repente a pessoa viu uma entidade espiritual que ficou visível para ele. E muitas entidades espirituais que estão com uma carga muito pesada, muito densa, eles têm essa aparição de um monstro, de um lobisomem ou alguma coisa assim. Agora, nós vivenciamos um caso de uma possessão em que a pessoa corria como um animal. Eu acho que muitos casos que existem por aí são de seres assim que possuem essas pessoas e a pessoa se transforma, fica como um animal mesmo, né? Aí surgiu a história de que a pessoa vai virar um lobisomem. Eu não acho que seja bem assim. O que você acha disso, Gisele? Você acha que é possível que ele possa transfigurar a pessoa para transformar num lobisomem, alguma coisa assim? Tem gente que afirma isso, né? Não, eu não acredito nisso não, mas existem entidades que podem passar portais e de repente se materializar mesmo, porque a gente encontra muitas vezes sinais de garras, animais mortos. Então eu acredito que existem momentos e portais em que essas entidades passam. E existem pessoas também que estão amaldiçoadas por algum motivo, talvez até em vida passada, alguma coisa, e o espírito dela se projeta numa forma horrível, então as pessoas sabem que aquela pessoa é um lobisomem. Mas é porque ela se materializa muito forte, só que nunca pegam o lobisomem, nunca acham o tal lobisomem por isso, porque quando passa, quando fecha o portal, quando a lua cheia acaba, ele volta para o corpo e não tem como provar isso, não vai existir isso fisicamente no corpo dele por causa do nosso plano físico, isso é impossível, né? Mas a modificação da estrutura
física, isso acontece mesmo. Até porque a gente tem casos que a gente já enfrentou, você sabe disso, de que um garoto, de repente, tem uma força descomunal, de conseguir, de 8 enfermeiros não conseguir segurá-lo. Quando isso acontece, é porque a criatura trevosa ela tem um domínio muito forte em cima da pessoa que ele está possuindo. E por falar nisso, então vamos aproveitar já, deixa, porque o pessoal fala, pô, mas vampiro existe. O pessoal gosta muito daquele glamour, né, do vampiro, acha que é uma coisa legal. Tem gente que chama vampiros à noite, Gisele, e acaba chamando coisas que não deveriam, né? Porque são todos os espíritos, na verdade, trevosos, o que eles mais fazem é nos sugar a nossa energia. O que você acha desse negócio de vampiro? Você, inclusive, você já relatou um caso que o vampiro ele realmente transformava, ele vinha com um certo glamour para dominar a pessoa, para tomar a energia dela. Espíritos, vampiros, existe, isso é óbvio. Mas eu acredito que há pessoas que são vampiras energéticas, mas também há pessoas que bebem sangue. A gente tem na história Elizabeth Bathory, por exemplo, ela bebia sangue mesmo. Então eu acredito que tem seitas e que tem coisas que eu já vi e de pessoas que bebem, só que elas não são criaturas. Elas são pessoas mesmo, pessoas estranhas, pessoas que eu acredito que estão sob influência desses espíritos malignos e acreditam nessa loucura de tomar sangue. Eu acho que o espírito ele pode fazer isso daí, tomar o sangue. O espírito, na verdade, ele absorve a energia prânica do sangue, né? Que é uma energia vital que ele precisa, né? E o sangue é a linfa da vida, está carregado de prana, né? Então, eu acho que isso pode acontecer de fato. E quando a pessoa também ela é um vampiro, ela tem muitos desequilíbrios emocionais, energéticos, espirituais, sem dúvida nenhuma. Inclusive aquelas pessoas que são vampiros inconscientes, né, Gisele? Tem muito disso aí. Pessoas que são vampiras inconscientes são pessoas desequilibradas. Os chakras delas estão desequilibrados. Elas são pessoas com problemas psicológicos, são pessoas, de repente, invejosas, são infelizes. Por isso que elas são mesmo vampiras inconscientes. E algumas pessoas são doentes mesmo. Pessoa que está doente, está desequilibrada, está buscando energia em toda parte para poder recuperar a saúde dela. Mas tem pessoa que é tóxica mesmo. Ela é uma vampira consciente, daquele tipo que fica dando agulhada nos outros, porque daí ela vê que o outro ficou nervoso, que o outro ficou triste, e de alguma forma ela se sente feliz com aquilo. Isso aí é um tipo de vampiro também, porque na hora que você ficou infeliz, nervoso, o outro sentiu prazer, ele sugou a sua energia. E tem um caso também que é bastante interessante. A pessoa morreu e acreditava que aquela pessoa era um vampiro, para tornar o corpo dele intacto. A minha teoria é que ele capta energia. De repente ele quer trazer o corpo dele para a vida, mas ele não vai conseguir, obviamente. Mas essa energia que ele já está puxando e está voltando para o caixão, dá um estado de preservação no corpo dele. A minha teoria é essa, mas quem tiver uma teoria diferente, deixa aí nos comentários. Tem muita coisa estranha mesmo no mundo, coisa que não tem explicação, coisas como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. O que você acha do Triângulo das Bermudas? Olha, o Triângulo das Bermudas tem teorias científicas que pode ter alguma coisa que atrai, né? O metal e afunda os navios, os aviões entram num local que a bússola para de funcionar, enfim, a pessoa não consegue se localizar. E falando do Triângulo das Bermudas, tem aquele caso de uma pessoa, isso aí foi relatado das torres de controle, que ele saiu das Ilhas Bime e foi para a Flórida. Então ele levava um determinado espaço de tempo, e esse espaço de tempo ele foi encurtado. Ele não teria como fazer aquilo em tipo 10, 15 minutos, e ele passou por um túnel de minhoca, uma forma de energia circular. Mas isso tudo aí foi registrado. Alguma energia lá tem, eu acredito que há um portal lá. Como tem também o Deserto do Silêncio no México, e que nada funciona, bússola não funciona, celular não funciona, porque é uma energia que tem no local, mas os cientistas não sabem dizer o que exatamente, mas é um local que tem portal também. Os pássaros pedem ali a direção, mas eu acredito sim que existem portais que se abrem, que se fecham em momentos específicos e que eles são muito protegidos para que a gente não tenha acesso. Geralmente eles são em locais inóspitos ou em locais que há muitas guerras, principalmente nesse lado mais antigo, onde existiram as civilizações mais antigas, esse lado mais oriental, no Iraque, que encontraram realmente o portal do Eridu, que está relatado nas tabletas do Enuma Elish, que fala ali dos Anunnaki,
Karnak, também no Egito, as pirâmides, são locais perigosos, né? Até na Bíblia fala, no local onde encontraram o portal do Eridu, fala que local terrível, este é mesmo a porta dos céus e a casa de Deus. Ele sentiu a energia do local e percebeu que ali tinha realmente um portal aberto. Então, terrível por causa da energia diferente, né? De magnetismo diferente, sei lá o que ele sentiu, mas ele percebeu que ele tinha um portal. Então, eu acredito que existem no mar também, em locais que a gente não consegue chegar, a gente não tem acesso, mas algumas pessoas conseguem acessar esses portais, e é por isso que alguém tem, então, a previsão, consegue ver mais além, porque alguém tem um canalzinho ali de consciência que não foi apagado. Pois é, você tem razão nisso. A gente sabe, né, estudando o esoterismo, que no planeta Terra mesmo, em diversos locais, tem florestas que são densas, são negativas, tem energia pesada, aquela floresta, no caso ali do Japão, né, onde muita gente vai lá, se suicida, quer dizer, é um negócio grave ali que acontece, e eu acredito que tem alguma energia pesada naquele local. Como outros locais também, existem pontos de energia que são benéficos. Então o planeta Terra eu acho que é cheio disso daí, na verdade. Os relatos é que vão mostrando onde estão esses locais. Mas, de qualquer forma, eu acredito que existem em escala menor portais dentro da nossa própria casa, na rua, por onde a gente passa, e a gente está sempre numa constante guerra espiritual. Essas entidades que nos fazem esquecer, essas entidades que a gente chama de demônios, espíritos malignos, benignos, eles estão ali, a gente não consegue ver, mas eles estão atuando sobre nós. E a gente tem, então, a obrigação de tentar melhorar a nossa energia para a gente captar só as coisas boas e poder se defender das coisas más, porque no invisível ali está uma guerra e a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Uma coisa que eu vou dizer, que a gente aprende até na Umbanda, é que existem esses pontos de força, esses locais, e esses locais têm guardiões mesmo. Então, por exemplo, o cemitério tem um guardião de determinada linha espiritual, tem um guardião de outra linha espiritual, então tem vários guardiões de diversas linhas. E eu acredito que não sejam só guardiões da corrente afro, tem guardiões também que são divindades, que são devas, tem diversos tipos de espírito que têm a preocupação de guardar um local onde tem um portal, para vocês perceberem, então, se eles estão guardando é porque eles estão preocupados em evitar que alguma coisa passe por lá e que possa vir nos atingir. Com certeza. A gente é influenciado por diversos planos, até mesmo pelo plano onírico. Os espíritos, as entidades passam mensagens boas e ruins, nos passam pesadelos, tudo para tentar influenciar aqui neste plano. É uma dimensão muito complexa essa que a gente vive, com muitos portais para diversos lados, e a gente nem percebe a grandiosidade da coisa e até mesmo de nós mesmos. A gente é um ser mágico por natureza, e existem seres que estão aqui tentando nos dominar e querem reprimir essa magia que existe dentro de nós, porque se a gente reprimir isso, a gente vai ficar submisso, a gente vai ficar à mercê. Então o que eu aconselho para todos, para terminar esse vídeo, é: liberte-se, não permita, não seja submisso. Desperte a magia que existe dentro de você, porque a magia é algo divino. Assim como é o Deus que criou o nosso mundo. Foi mágico o que ele fez, foi uma organização das energias caóticas. Então a gente tem que organizar essas energias caóticas dentro de nós, dentro da nossa mente, na nossa vida, ao nosso redor, e despertar a magia e espalhar essa magia para melhorar o mundo e deixar de ser escravo dessas forças trevosas. Concorda? Tá perfeita a explicação, eu não faria melhor. É isso aí, pessoal. Façam também os seus comentários. Aconteceu alguma coisa estranha com você? Você passou por um portal? Você viu uma criatura muito estranha? Deixa aí nos comentários e a gente vai comentar para você. E agora, então, já vai deixando o seu like aí para os magos, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E se você quiser ir mais a fundo nesses mistérios, aprender mais sobre ocultismo, sobre magia, venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Para fazer parte, basta clicar aqui embaixo do vídeo em ser membro do canal e escolher um nível aprendiz ou superior e você já vai estar dentro. Em seguida, você já vai ter acesso a diversos vídeos exclusivos e você também poderá solicitar materiais para download para complementar os seus estudos. Aguardamos vocês. Beijo da bruxa e até a próxima. Até mais, pessoal.